A reforma da Previdência de 2019 foi, sem dúvida, uma das mudanças mais estruturais que o Brasil já viu. Mas a gente sempre fala muito do impacto geral, né? A questão é, como essa transformação toda chegou lá na ponta? Lá no governo que está mais perto da nossa vida, que é a prefeitura da cidade. É exatamente isso que a gente vai entender agora, olhando para os dados. Então vamos lá. Para começar, vamos só dimensionar o tamanho do desafio. Esse número aí na tela, 5.571, é o total de municípios que a gente tem no Brasil. Pois é, cada um deles, com suas realidades completamente diferentes, teve que se virar e lidar com as novas regras da Previdência de algum jeito. E o mais impressionante é que, desse universo todo, mais de um terço, para ser exato, 2.132 municípios, tem um sistema de previdência só deles, para os seus servidores. Isso significa que, para essa turma, a reforma não foi uma notícia de jornal, foi um problema direto, na porta de casa, que exigiu uma ação local e bem rápida. E este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender os dois caminhos da Previdência Municipal. Depois, por que a reforma era praticamente inevitável. Aí a gente entra nas mudanças concretas, como isso gerou um efeito dominó e, por fim, vamos ver como os municípios estão encarando esse desafio de se adaptar. Ok, primeiro de tudo, é fundamental entender que um município brasileiro tem basicamente duas opções para cuidar da previdência dos seus servidores. De um lado, tem o RGPS, que é o regime geral, aquele do INSS que todo mundo conhece, que vale para os trabalhadores da iniciativa privada. Essa é a regra geral. Do outro lado, existe o RPPS, o regime próprio. Municípios com mais estrutura podem criar esse sistema para gerenciar a aposentadoria dos seus próprios servidores concursados. E é justamente nesse grupo que a gente vai focar hoje. Mas, afinal, por que fazer essa mudança toda? Por que era tão necessário? A resposta, gente, está numa verdadeira bomba relógio demográfica que tornava o sistema antigo simplesmente insustentável. É que o sistema brasileiro é o que a gente chama de repartição simples. A lógica é bem fácil de entender. O dinheiro que o trabalhador da ativa contribui hoje vai direto para o bolso de quem já se aposentou. É como um grande caixa comum. O problema é que esse modelo só para de pé se tiver gente suficiente contribuindo para pagar quem está recebendo. E aqui a gente vê o tamanho do problema. Antigamente, a gente tinha uma proporção de mais ou menos 10 trabalhadores na ativa para cada aposentado. Só que a população envelheceu, a taxa de natalidade caiu e as projeções mostram esse número despencando para talvez 3 trabalhadores para cada aposentado. A conta, matematicamente, simplesmente não fecha mais. E aí entra o ponto-chave. A nossa Constituição exige que qualquer sistema de previdência tenha um equilíbrio, tanto financeiro, que é ter grana para pagar os benefícios de hoje, quanto atuarial, que é a garantia de que vai ter como pagar lá na frente. O sistema antigo estava furando essa regra básica, o que tornou a reforma uma necessidade legal, não só uma opção. Certo, já entendemos o porquê. Agora vamos ao que interessa. Na prática, o que a reforma de 2019 mudou de verdade? A primeira paulada foi na idade mínima. Para as servidoras públicas, a idade pulou de 55 para 62 anos. Para os homens, foi de 60 para 65. É um aumento bem significativo que mexe com o planejamento de vida de muita gente. Outra mudança que pesou direto no bolso foi a alíquota de contribuição, ou seja, aquela porcentagem do salário que vai para a Previdência. Antes, ficava ali perto dos 11%. A nova regra subiu esse patamar mínimo e, na maioria dos casos, foi para 14%. E até o jeito de calcular o benefício ficou mais complicado. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, se calcula a média de todos os salários que o servidor já recebeu. O benefício começa em 60% dessa média. Aí, para cada ano que a pessoa trabalhou além dos 20 anos, ela ganha mais 2%. Então, por exemplo, alguém com 30 anos de contribuição vai se aposentar com 80% da sua média salarial. Muito bem, agora vamos conectar as coisas. Como é que essas regras, decididas lá em Brasília, criaram uma cascata de problemas e consequências lá na ponta, nos municípios? A vida de prefeito e vereador não ficou nada fácil, viu? Eles tiveram que correr para aprovar leis municipais idênticas à reforma federal e, claro, tiveram que lidar com uma pressão política gigantesca de servidores e sindicatos. Além disso, precisaram contratar estudos atuariais super complexos para provar que o sistema deles ia ficar de pé e, no fim, administrar o impacto disso tudo no orçamento da cidade. E para quem pensa em não se adaptar, existe uma consequência seríssima. Sem ajustar o seu regime de previdência, o município pode perder o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária. E sem esse documento, a prefeitura simplesmente não pode receber transferências voluntárias do governo federal. Na prática, isso significa menos dinheiro para obras, para a saúde, para tudo. A grande questão é, já se passaram alguns anos da reforma.
como é que está esse processo de adaptação pelo Brasil? Bom, os dados mostram que essa é uma história que ainda está bem longe de acabar. Vamos pegar o exemplo do Piauí. Lá, dos 69 municípios que têm regime próprio, só 37 conseguiram concluir suas reformas locais, ou seja, pouco mais da metade. Isso quer dizer que outros 32 municípios ainda estão no meio do caminho, enfrentando todos aqueles desafios que a gente falou. É um retrato bem claro de como a implementação é complexa. No fim das contas, a mensagem que fica é a seguinte: a reforma da Previdência não foi só uma troca de leis, foi uma necessidade estrutural, uma resposta a uma nova realidade demográfica e econômica. O objetivo é garantir que o sistema continue funcionando, que haja justiça entre a geração que paga e a que recebe, e, claro, garantir o equilíbrio das contas públicas no longo prazo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Com tanto município ainda correndo atrás para se adaptar, como é possível achar um caminho que garanta um futuro financeiro seguro, mas que ao mesmo tempo seja justo com os servidores de hoje e os de amanhã? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro fiscal de boa parte do Brasil.